Eu preparei um bolo de chocolate para Mariana porque ela adora chocolate. Perguntei a ela, você gosta de chocolate, não é? Mas ela me alertou que comer pode ser perigoso para ela. Minha filha Jennifer trocou meu bolo pelo de João Pedro e eu, relutantemente, dei uma mordida. Jennifer começou a comer seu bolo também. João Pedro estava se gabando de ter reservado o bolo mês atrás e de como as nozes trituradas em cima eram deliciosas. De repente, ele começou a engasgar, ficou vermelho e teve dificuldade para respirar. Ele desabou no chão. Meu nome é Mariana, tenho 36 anos e trabalho para uma empresa de inspeção de alimentos. Moro com meu marido, que é 2 anos mais velho que eu, e nossa filha de 7 anos, Jennifer. Conheci João Pedro em um clube da faculdade. Depois que ambos conseguimos empregos, começamos a namorar e nos casamos 2 anos depois. 1 ano após nosso casamento, tivemos nossa filha Jennifer. Ela demorou a se desenvolver, começando a andar aos 2 anos. Nós a levamos para diversos hospitais, mas não encontraram problemas. Disseram que eram apenas diferenças individuais e recomendaram esperar para ver seu progresso. João Pedro inicialmente estava preocupado com Jennifer, mas eventualmente ficou frustrado com seu progresso lento e começou a ignorá-la. Minha sogra Diana não gostava de Jennifer, achando que ela tinha uma deficiência, e nunca a segurou no colo. Apenas meu sogro era afetuoso com ela, frequentemente me dizendo como ela era única e maravilhosa, o que me deixava feliz. João Pedro era gentil até nos casarmos, mas com os problemas de Jennifer, ele se tornou mal-humorado em casa. Ele batia nas mesas e pisava forte no chão quando as coisas não saíam do seu jeito, o que me deixava assustada. O comportamento de João Pedro me estressava, levando a desequilíbrios hormonais, impedindo-nos de ter mais filhos. Lembro-me de chorar com a cabeça enterrada no travesseiro. João Pedro ficou mais severo, criticando tudo, desde a limpeza até a comida. Cada reclamação era acompanhada por um barulho alto e eu estava constantemente nervosa e pedindo desculpas. Jennifer assistia às birras de João Pedro com uma expressão confusa, mas nunca parecia assustada ou chorava. Ele tratava Jennifer como se ela fosse uma estranha. Jennifer não falava muito, mas aprendeu a ler rapidamente. Ela se concentrava na leitura por horas, mesmo em enciclopédias e livros infantis. Acredito que ela entendia palavras complexas. Quando Jennifer estava prestes a começar a escola primária, sugeriram colocá-la em uma classe de educação especial devido à sua falta de fala. João Pedro ficou furioso e exigiu que isso fosse resolvido, marchando para o quarto enquanto segurava minha cabeça entre as mãos. Diana ligou no dia seguinte, expressando vergonha por Jennifer frequentar tal classe. Nem João Pedro nem Diana se importavam genuinamente com Jennifer. Era tudo sobre a reputação deles. Após consultar conselheiros, professores e funcionários municipais, Jennifer foi colocada em turmas regulares. Apesar de eu acreditar que a classe de necessidades especiais poderia ser mais adequada, eu não podia sugerir isso devido às objeções de João Pedro e Diana. Quando Jennifer começou a escola primária, eu tinha algum tempo livre e minha agência temporária me ofereceu uma posição permanente. O trabalho parecia gratificante em comparação com a atmosfera sufocante em casa. Quando discuti isso com João Pedro, ele hesitou, mas pediu que eu cuidasse da casa como antes. Ele queria a ajuda de Diana também. Diana começou a visitar nossa casa frequentemente, fazendo comentários sarcásticos sobre a bagunça e meus hábitos de limpeza, o que me deixou mais meticulosa, mas ela continuou a reclamar. Aguentei o bullying de Diana por semanas, mas não consegui mais suportar. Disse a ela que poderia gerenciar a casa sozinha, e ela relutantemente concordou em parar de vir. No entanto, logo depois, João Pedro começou a passar mais tempo na casa dos pais dele. Pouco tempo depois, quando Jennifer estava na 2ª série, meu sogro, que sempre foi gentil com Jennifer, faleceu de repente. No funeral, achei estranho que João Pedro e Diana ocasionalmente se olhassem e rissem. Parecia estranho porque funerais geralmente são ocasiões tristes. Com a morte do meu sogro, Jennifer perdeu seu único aliado e eu me sentia desconfortável. Conciliar os trabalhos domésticos, o cuidado com Jennifer e o emprego em tempo integral me deixou exausta e adoeci com febre. Pedi ajuda a João Pedro com jantar, mas ele recusou, dizendo que não queria pegar um resfriado de mim. Ele ficou na casa dos pais por uma semana inteira. Quando comecei a me sentir melhor, me ofereceram uma promoção para gerente de seção no trabalho. Fiquei empolgada, mas também senti que era um grande peso, considerando minhas responsabilidades em casa. Quando conversei com João Pedro sobre isso, ele insistiu que eu continuasse com as tarefas domésticas e menosprezou minhas habilidades. No dia seguinte, Diana veio à nossa casa e reclamou do estado dela.
dizendo que estava bagunçada porque eu não me esforçava nas tarefas domésticas. Ela inspecionou tudo e me fez refazer tarefas como limpar janelas e dobrar roupas o tempo todo. Jennifer começou a falar com ela, perguntando sobre hormônios da felicidade e explicando conceitos médicos complexos, deixando Diana confusa e exausta. No meu aniversário, João Pedro voltou de uma viagem de negócios com um bolo, a primeira vez que ele comprou algo para mim desde que nos casamos. Ele me agradeceu e disse, obrigado por tudo, eu te amo. Fiquei surpresa, me perguntando o que tinha acontecido com ele dessa vez. Vou colocar esse bolo na geladeira e podemos comê-lo mais tarde, disse João Pedro de maneira açucarada, o que me deixou desconfortável. Jennifer, parecendo descontente com algo, pegou uma garrafa de água da geladeira, olhou para o bolo e foi para o quarto. Então João Pedro e eu decidimos jantar sem ela. Durante a refeição, João Pedro me fez elogios estranhos e disse que ajudaria com as tarefas domésticas a partir de agora. Embora me sentisse desconfortável, assenti para evitar aborrecê-lo. Depois do jantar, enquanto estava limpando, João Pedro tirou o bolo da geladeira e me disse para não me preocupar com isso. Ele serviu o bolo e o trouxe para a mesa, o que achei um pouco assustador. João Pedro me comprou um bolo de chocolate, sabendo que era o favorito porque eu gostava de chocolate. Sentindo-me desconfortável estando sozinha com ele, decidi buscar Jennifer e fui para o quarto dela. Ela estava no meu antigo computador procurando algo urgentemente. Ela me avisou para não comer o bolo, dizendo, confie em mim, mãe, não coma agora. Sua desesperação me convenceu a confiar nela. Jennifer me levou de volta à sala de jantar, mas quando eu disse que não tínhamos garfos, João Pedro alegremente foi buscá-los. Foi quando Jennifer sussurrou urgentemente para mim que eu morreria se comesse o bolo. Ela rapidamente trocou nossas fatias de bolo e João Pedro voltou com os garfos, orgulhosamente falando sobre ter reservado o bolo com um mês de antecedência e como ele era bom. Depois de algumas garfadas, João Pedro começou a engasgar, ficou vermelho, espumou pela boca e desabou no chão. Parecia uma reação alérgica. Tanto João Pedro quanto eu temos alergia a trigo sarraceno, mas não deveria haver trigo sarraceno no bolo que estávamos comendo. Jennifer calmamente me disse para ligar para a emergência e me entregou seu telefone. Segui suas instruções e também bati nas costas de João Pedro como ela me disse para fazer. Após ligar para 911, a ambulância chegou e levaram João Pedro para o hospital. Ele estava fora de perigo após receber tratamento, mas o mantiveram lá por alguns dias como precaução. Eu me perguntava como Jennifer sabia que algo muito ruim iria acontecer. Depois de completar a papelada do hospital, Jennifer me mostrou uma embalagem de biscoitos de trigo sarraceno que encontrou no lixo. Ela explicou que o bolo que João Pedro trouxe para casa tinha um adesivo meio descascado e ela verificou o lixo, encontrando uma embalagem desconhecida e descobriu online que continha farinha de trigo sarraceno. Estremeci ao pensar que, se não fosse por Jennifer, eu poderia ter comido o bolo e acabado no hospital. Pensei em chamar a polícia, mas Jennifer me alertou que denunciá-lo poderia me tornar uma suspeita. Ela entrou no escritório de João Pedro procurando pistas e encontrou um caderno detalhando o plano envolvendo meu sogro e Diana. A nota mencionava meu aniversário e ficou claro que estavam conspirando contra mim. Olhei para o caderno sentindo uma mistura de raiva e medo ao perceber suas intenções malignas. Prometi não perdoar João Pedro e Diana. Jennifer me confortou prometendo encontrar evidências e me proteger. Apesar da falta de provas concretas, ela estava determinada a expô-los. Encorajada pela determinação dela, concordei, pronta para revidar, e nos abraçamos firmemente. Eu estava determinada a me proteger e vingar meu sogro por Jennifer e por mim. Planejamos confrontar João Pedro e Diana primeiro, precisávamos atraí-los para nossa casa. Pedi a Diana as receitas favoritas de João Pedro, fingindo que queria cozinhar para ele depois de sua estadia no hospital. Ela veio e, enquanto eu aprendia as receitas, Jennifer verificou sua bolsa e encontrou os biscoitos de trigo sarraceno. No dia seguinte, levei um biscoito para o trabalho para um teste de composição, usando meu conhecimento do meu trabalho em uma empresa de inspeção de alimentos. Alguns dias depois, João Pedro recebeu alta do hospital. Eu disse a Diana que estava preparando um jantar especial para a alta dele e pedi que trouxesse João Pedro para casa. Enquanto esperávamos, Jennifer e eu preparamos uma mesa cheia dos pratos favoritos de João Pedro. Quando chegaram, Jennifer os cumprimentou e os levou até a mesa. João Pedro e Diana aproveitaram a refeição até notarem algo estranho. Encontraram tempero na mesa que combinava com dos biscoitos de trigo sarraceno. Eles pararam de comer, intrigados. Brinquei com eles sobre o tempero, alegando que meu sogro havia me falado sobre ele. Pedi a Jennifer para espalhar o tempero na comida deles.
mas eles se assustaram, dizendo que era algo desconhecido. Calmamente revelei que o tempero era o mesmo ingrediente usado no bolo e nos biscoitos de trigo sarraceno. Mostrei documentos provando a correspondência e o caderno de João Pedro detalhando seu plano sinistro. Eles negaram no início, mas, quando confrontados com as evidências, confessaram. João Pedro disse que meu sogro estava no caminho deles, desaprovando seu relacionamento próximo. Para se livrar dele, misturaram os biscoitos no tempero, causando sua morte. Suas justificativas eram egoístas, revelando suas intenções cruéis. Não podia acreditar quando João Pedro e Diana admitiram tentar o mesmo plano perigoso comigo, como fizeram com meu sogro. Disseram que eu estava no caminho deles porque também tinha alergia a trigo sarraceno. Eu disse que ia chamar a polícia e apresentar as evidências. De repente, João Pedro se levantou, pegou o caderno copiado, amassou e engoliu. Diana, Jennifer e eu assistimos chocadas, mas Jennifer calmamente revelou que era apenas uma cópia e o caderno real estava em outro lugar. Ela tinha gravado secretamente a conversa desde o início, usando um gravador de voz escondido debaixo da mesa. João Pedro percebeu que seu plano tinha falhado e Diana ficou furiosa. Jennifer e eu estávamos determinadas a nos proteger e levá-los à justiça. Comecei a chamar a polícia e tanto João Pedro quanto Diana imploraram por perdão. Jennifer então explicou como o plano deles tinha muitos erros e não teria funcionado porque João Pedro era muito próximo de sua mãe. Tapei a boca de Jennifer e ela concordou em não se envolver mais com pessoas como eles. Quando a polícia chegou, João Pedro e Diana choraram e gritaram, dificultando o trabalho dos policiais. As evidências, incluindo as notas copiadas, a gravação de voz e o histórico de compras de biscoitos de trigo sarraceno deles, levaram à condenação dos dois, incluindo o caso do meu sogro. Após a prisão deles, me divorciei de João Pedro e eles perderam suas casas e rendas. Organizei um memorial para meu sogro. Jennifer também revelou um resultado de teste de QI mostrando que tinha um QI de 135, considerado superdotada. Ela foi transferida para uma escola para crianças superdotadas, onde se sentia confortável estudando o que lhe interessava. Viver com Jennifer era alegre e gratificante. As pessoas diziam que eu parecia mais jovem, meu ciclo menstrual voltou e eu me sentia mais feliz. Jennifer me abraçava frequentemente, dizendo que isso liberava ocitocina, o hormônio da felicidade. Eu não sabia de onde vinha a ocitocina, mas nos fazia felizes. Decidimos viver juntas, mantendo nossos sorrisos brilhantes. Aqui.